Bom, enquanto aqui na Paraíba a vacinação vai acontecendo, a gente trouxe agora há poucas informações, né, inclusive aqui da capital, a gente percebe também que diminuíram as medidas de isolamento da população desde a semana passada. E aí, com isso, o comércio vai aos poucos retomando o fôlego e a economia também vai retomando o otimismo. Hora da gente falar sobre esse assunto com o nosso colunista Guilherme Bahia. Seja bem-vindo aqui ao JC mais uma vez, Guilherme. Agora é o seguinte... Para frente agora é só melhor, é isso? A gente já pode ficar esperançosos, com positividade? Boa noite para você. Boa noite, linda. Sempre bom participar. Na verdade, não exatamente pelo momento que a gente gostaria, pelo motivo que a gente gostaria, que é porque a economia agora vai decolar. Na verdade, é porque a base de comparação é sempre o ano passado. E o ano passado foi muito ruim. Então, não é exatamente uma melhora, mas uma recuperação. Mas é muito melhor do que estávamos há 2 meses atrás. O que a gente precisa entender é que a expectativa de crescimento médio de 3%. Isso significa que algumas empresas vão crescer 10%, outras vão continuar tendo dificuldades, mas o importante é a gente saber que, numa expressão que a gente usa, a gente já quicou no fundo do poço. Ou seja, daqui para frente a gente tende, sim, a estar melhor sempre do que o mês anterior. Vamos aos números, então. Queria começar você contando aí para a gente como é que está a inflação. Tá. Bom, temos uma expectativa de inflação estamos agora com os últimos 12 meses, de 6,1%. A tendência é que ela vá caindo e atinja no final do ano um pouquinho abaixo de 5%, 4,92%. Isso significa que a gente ainda vai ter aumento de preços, mas num ritmo um pouquinho menor do que tivemos nos últimos 12 meses. Com relação ao dólar, como é que está a situação atualmente? É importante entender que o dólar ele é um vetor que leva ao aumento do índice de preços. Ele vai afetar, por exemplo, a nossa gasolina, ele vai afetar o custo da comida que a gente come, por exemplo, através do gás de cozinha e várias coisas. Hoje estamos em torno aí de 5,70, chegamos a bater 5,72 hoje. A expectativa é de que no final do ano, exatamente por causa desse controle da inflação, pelo motivo que eu vou falar a seguir, é que a gente atinge um dólar na faixa de 5,40, mais precisamente 5,37. E explica aí, Guilherme, com relação à taxa Selic, o que ela significa até para todo mundo se organizar e se orientar, né, para entender a importância dela. Todos esses números, de uma certa forma, eles variam baseados na taxa Selic. É por isso que a gente diz que ela é a taxa base da economia. Ela é o custo da gente emprestar dinheiro para o governo. Como é muito pior para um banco emprestar dinheiro para mim, por exemplo, do que emprestar para o governo, ele precisa cobrar essa taxa e um pouquinho mais. A gente começou o ano a 2%. Já subimos para 2,75% e a expectativa da gente fechar o ano a 5,25%. Ou seja, o custo do crédito deve aumentar um pouco, mas a vantagem é que o rendimento das coisas também vai ser maior. Para explicar só mais um pouquinho, é o seguinte, o ganho de verdade que a gente vai ter é o quanto a taxa Selic ela é superior ou não à inflação. No ano passado, ou nos últimos 12 meses, a taxa Selic fechou em cerca de 2, 2,5%, mas a inflação, como eu falei agora há pouco, bateu em 6%. Então tivemos uma perda comparada à inflação. E aí a medida de correção é, o governo vai aumentando a taxa Selic aos poucos para ir controlando a inflação e diminuindo essa diferença entre um e outro. A expectativa é de que já no final desse ano a gente feche no 0 a 0, ou seja, a gente ganhe nos rendimentos aquilo que a gente tiver perdido pela inflação. Ok, Guilherme, obrigada pela sua participação. Inclusive, quem quiser saber mais informações, entender um pouco mais sobre finanças, sobre economia, é só seguir o Guilherme Bahia também nas redes sociais, que ele está sempre dando dicas e orientações. Não é isso, Guilherme? Obrigada pela sua participação por hoje e até semana que vem, hein? Até semana que vem, estaremos aqui. Boa noite para você. Obrigada, Guilherme. Bom, agora a gente traz outras informações, dessa vez sobre educação. O governador